Marcos 4, a partir do verso 35. Marcos 4, verso 35, diz assim: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentaram com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é esse, que até o vento e as ondas obedecem? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. O salmista, no Salmo 42, fala assim: Porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Por que estamos inquietos? Por que estamos entristecidos? Por que estamos aflitos? Uma geração aflita, quieta. Eu percebo que nos últimos tempos temos enfrentado uma grande tempestade. Muitas tribulações, muitas enfermidades, muitos lutos, muitas mortes, muito cansaço de um trabalho árduo que nós nos dedicamos, fazemos, labutamos. Parece que uma tristeza tomou conta da geração cristã e não faz mais sentido a adoração, e não faz mais sentido o culto, não faz mais sentido a vida espiritual. Um recuo nas nossas vidas de protestar. Nós somos protestantes. Nós não nos conformamos com o dia da adversidade. Nós dizemos: o meu Deus é poderoso. O Senhor dos exércitos está comigo. Ele é o meu escudo, a minha fortaleza, o meu lugar seguro. Pelo que não temerei. Pelo que não temerei. Eu não temerei más notícias. Eu não temerei guerras. Eu não temerei nada. Sabe, não temer e não parar diante das dificuldades. Não se entristecer, nem se esmurecer e nem ficar no seu cantinho com medo de anunciar, com medo de dar um passo, com medo da tempestade enorme que se levanta contra a igreja do Senhor. Com medo das nossas finanças não darem certo. Com medo do futuro que ainda está por vir, que é futuro, é claro, né, pastor? Hashtag redundância, né? Gente, como nós estamos acuados, como não declaramos mais a palavra de Deus. O salmista, conversando consigo mesmo, ele percebeu: por que eu estou tão abatido? Porque a minha alma está tão afligida? Porque não há esperança em mim? Assim
sobre nós. Não firme os seus sentimentos. Não firme os seus pensamentos na força do seu próprio braço. Pelo contrário, se derrame. Busque a minha presença, pois sem mim nada é possível fazer. Ora, Jesus estava no barco. Os discípulos tinham acabado de ver Jesus fazer milagres. Ele atravessou, ele expulsou demônios, ele fez a maravilha acontecer e os discípulos viram, presenciaram o poder da glória de Deus em Jesus. Mas no momento da aflição é batata. A gente só olha a tempestade. A gente só olha como é difícil. A gente só olha que o mar está tentando nos engolir. E a gente vê que tem água no nosso barco e nós vamos afundar. E Jesus no barco a dormir, descansando, depois do dia longo de trabalho. Mas aí os discípulos percebem, puxa, Jesus está no barco. Será que ele não vai fazer nada? Absolutamente nada. Indignados, os discípulos falam, Jesus, o Senhor está dormindo, ele vai morrer. Nós vamos perecer, não está se importando com isso. E Jesus não fala com eles. Primeiro, ele fala com a tempestade. Quieta-te, vento, quieta-te, mar. E depois que ele mostra a sua glória, ele diz assim, olha, não vê que não tem fé? Glória a Deus! Não vê que está com medo? Olha, parece. Gente, não vê? Perceba que Jesus está no barco, mas Jesus está no barco requer de nós uma postura. E lá vem a pastora. Requer de nós uma vida de santidade. Requer de nós um reconhecimento de que Ele é Deus. Requer de nós que Ele é a nossa força, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Sabe por que a igreja não está andando? Porque se distanciou de uma vida espiritual, de joelho no chão. Que apenas o joelho no chão. Apenas a adoração. Que louvor lindo nós cantamos aqui. O que é que os anjos veem? O que é que tem dentro do seu coração que faz cantar santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória e majestade. E sendo assim, os nossos princípios são outros, as nossas posturas são outras. Nós queremos adorar a Deus. Uma vez eu estava, toda linda, estendendo boca no varal. Eu e minha historinha. Estava estendendo roupa no meu varal lá, falando com Deus. Eu falei, Deus, nossa Deus. Falando voz alta, para a gente orando. Se o Senhor me enviar para o ministério, pode me dar um coração igual assim? E o outro me olhou. Só que eu não vi que meu irmão estava atrás. E aí ele falou, você acha que Deus não te escuta? Gente, sabe o que é um coração igual de Deus? A gente cantou, né? É obediente. É um coração obediente. Só que a gente, na nossa inocência, pede as coisas a Deus. E Deus coloca. E todos os dias eu tenho que combater em você também o conflito de fazer a minha vontade e obedecer a Deus. Quando eu vejo Jesus no barco, além do meu comportamento ser diferente,
em mim há uma confiança de que aquilo que eu faço, aquilo que eu projeto, é uma bênção, é poderoso, salva vidas, reconecta as pessoas com Deus. Eu não vivo mais por mim, mas Cristo vive em mim, é assim que Paulo fala. Nós vivemos uma vida que tem que ser de adoração. Vocês entendem isso? Uma vida de adoração, onde o que eu faço, onde o que eu falo, onde o que eu transpiro revela a glória de Deus. Onde todas as minhas entranhas são feitas para o perdão. Jesus está no barco da nossa casa, da nossa empresa, da nossa família. Estamos vendo as tempestades se levantarem, mas precisamos olhar para Jesus, que vai pedir de nós uma postura não de covardia, mas de postura, de enfrentar o pecado, de dizer: eu não compactuo com o pecado, porque a minha vida pertence a Deus. Eu sou uma pessoa diferente, eu sou lavada e remida no sangue de Jesus, não só para receber a salvação, mas para ter um comportamento ilibado, perfeito, onde as pessoas olhem para mim e vejam o Cristo Jesus. Eita! Está no nosso barco. Quem é Jesus? A palavra de Deus encarnada. Nós precisamos combater a tempestade, o dia mau, a angústia, o sofrimento com a palavra. Os pais querem ser amigos dos seus filhos. Gente, que roubada. Vou falar uma palavra bem. Nós somos pais dos nossos filhos. Melhor coisa que um filho tem um pai. Melhor coisa que um filho tem uma mãe. Melhor coisa que um filho tem uma companhia que diga a ele onde ele deve andar, o que ele deve fazer. Melhor coisa é um adulto que corrige um jovem. Melhor coisa é a estrutura familiar, que o mundo tem dito que a gente pode ser assim, que a gente pode ser assado, que a estrutura familiar da Bíblia não nos serve mais. Outra vez a Bíblia não serve mais. Por isso nós estamos na tempestade e estamos com medo de falar a verdade, de ser direto. Nós ouvimos uma palavra linda aqui com a Elô. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Não queremos contrariar os nossos filhos com a palavra nos contraria, nos chacoalha. Viver a palavra é adorar a Deus, é dedicar a sua vida a Deus, é voltar às origens, é amar a Deus de todo o seu coração. Por que você está falando isso, pastor? Porque o nosso medo é esse hoje. O nosso medo é de viver a palavra de Deus e sermos discriminados, de sermos lançados fora. E aí vem a angústia do adulto que quer ser jovem, não encontra a estabilidade emocional, do jovem que não tem referência dos seus adultos, porque os adultos querem ser como eles, querem ser aceitos pelos jovens, Gente, cada um tem o seu tempo. Você já foi jovem, amadureça em nome de Cristo Jesus, para que os seus filhos vejam a postura de uma pessoa madura. Tem jovens de casa com 30, 40 anos, dizendo: sentado. Ah, pastor, uma tempestade na minha casa. Meu filho não sabe. Você quer ser jovem junto com ele. Ele vai achar que pode ser jovem vida inteira. A maioria das tempestades que nós passamos, se nós formos a palavra de Deus, nós as superamos.
Precisamos ter um olhar cristão bíblico a respeito do que Deus nos ensina como família, como filhos de Deus. Temos que parar de desejar uma igreja que faz show, que faz a coisa acontecer, que tudo é muito lindo, que tudo é maravilhoso. Nós temos que ter uma igreja que prega o Evangelho. Amém. Nós temos que ter uma igreja que diga que o mundo é perdido mesmo. Que as coisas têm que ser diferentes aqui ou na nossa casa, onde a gente andar. A maioria das coisas que o mundo nos oferece, a palavra de Deus rejeita. Nós temos que ter tempestades, é a seguinte. Sabe qual a tempestade que a gente tem que ter? Pessoas querendo fechar as igrejas, impedir você de falar o Evangelho. Enquanto nós estamos embebidos nessas tempestades que nós mesmos causamos por não degustar a palavra de Deus, por não viver a palavra de Deus, as vidas estão por aí perdidas, achando que está tudo bem e está tudo legal. Um evangelho relativo, onde eu posso tudo. E aí a gente pega a palavra de Paulo, eu posso tudo. Nem tudo me convém. Ai daqueles que serão pedras de tropeço para o outro. Gente, o salmista estava abatido porque queriam a cabeça dele. Queriam destruir ele por ele ser servo de Deus. Os discípulos enfrentaram uma tempestade seguindo a Jesus, fazendo o que Jesus convidou eles para fazer. Que tipo de tempestade nós temos enfrentado? É uma tempestade porque não ouvimos a palavra de Deus, não meditamos na palavra de Deus, não confrontamos o pecado? Ou é uma tempestade porque a gente não admite, não compactua com esse mundo, não nos conformamos com este céu, mas nos transformemos pelo poder da palavra que renova a sua mente,